Nagai, pelo amor de Deus, faz um conteúdo mais leve para esse seu canal. Claro que faço, como não? Atílio Senpai fez a coisa linda que foi ter me colocado nesse grupo aqui. E eu agradeço muito ele porque, cara, eu tô matando muita saudade de muita coisa do Shotokan aqui. E que fase gostosa da vida que foi essa. E parece assim, que faz tanto tempo que já é uma coisa de outra encarnação, mas que legal lembrar de tanta coisa. O que significa osso? Vocês não têm ideia do quanto a gente me pede conteúdo sobre Japão e cultura japonesa, do tipo, nossa, seria muito legal você compartilhando as experiências que você teve lá. E eu sei lá porque que pra mim é tão difícil gerar qualquer coisa relacionada, eu vou parar pra pensar a respeito disso. Eu fiz uma participaçãozinha aqui e aí depois as pessoas mudaram a minha maneira de pensar e elas melhoraram a minha maneira de pensar. Então, como eu aprendi e eu evoluí, eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco melhor do que eu era. Eu quero compartilhar essa melhora com vocês aí para vocês também aprenderem. Quando eles me perguntaram o que era os, eu respondi o seguinte: Ohayou gozaimasu, bom dia. Ohayou gozaimasu, bom dia. Ohayou gozaimasu, os. Então, quando você vai no interior, como que as pessoas se cumprimentam? Bom dia, senhor Nagai. Que prazer essa oportunidade de poder revê-lo com saúde. Como vai a sua família? E aí a cidade vai crescendo como... Quando você encontra 2, 5 pessoas ao longo do dia inteiro, de tão pequena que a cidade é, quando você encontra, você quer conversar mesmo. Aí o seu bom dia, ele tem 2,5 km de comprimento. Aí você vai indo para uma cidade cada vez maior, vê aqui no Butantã, se alguém fala assim, bom dia, que prazer enorme poder revê-lo com saúde. Não, a pessoa vai olhar para você e vai falar, A pessoa passa aqui do lado e fala, Esse ele contém tudo isso aí, só que é uma versão urbana da coisa. Então, o Ohayou gozaimasu, ele vai diminuindo, ele vira um os. Vivi bastante isso lá. Eu sei que isso desaponta o significado romantizado que a gente quer dar coisa, mas começou assim, embora seja usado no Karate como um Roger That, como um ok, fora dele você não pode usar dessa forma. Ou seja, o osso, ele tem um significado característico dentro do Karate, e aí eu descobri o porquê. E aí eu melhorei como pessoa, e eu quero compartilhar isso com vocês. Fora da academia, o osso ele não serve como entendi e aceito, porque assim, o professor ele ensina o movimento, aí você fala osso, e aí vai lá e repete. Ou seja, entendi, aceito e vou fazer como você me mostrou. Se alguém fora do Karate der algo para você fazer, por exemplo, o seu chefe numa fábrica no Japão, e ele te faz uma demonstração, né? Imagina assim, seu trabalho vai ser operar essa máquina aqui, você vai fazer assim, presta atenção. Se você chegar pro cara depois e falar, o cara vai se assustar e vai falar, puta, o cara não entendeu nada do que eu falei. Muito provavelmente ele vai ficar com medo de você, vai achar que você vai querer dar uns golpes de karatê nele e ele vai vazar e aí ele vai pedir ajuda. Então, nesse caso você fala obrigado, né? Aí, Ryokai desu, compreendi. Ou então você fala arigatou gozaimasu, né? Nesse caso você fala obrigado, porque o osso ele não vai funcionar, né? No contexto fora do jogo, não. Osso também não serve como um obrigado pelo ensinamento ou obrigado pela correção fora do karatê. Então, se no Japão alguém tentar te ensinar alguma coisa e você responder com osso, eles vão ter certeza que você não entendeu nada mesmo. Ou seja, se você tá fazendo alguma coisa errada. No karatê, quando você tá dando um golpe errado, o professor ele chega do teu lado e faz o certo para você ver e ele corrige o seu movimento. Você fala, obrigado pela correção, senpai, né, mestre? Fora desse contexto, não. Agora, no Karatê, o osso, ele significa tudo isso. Aí que eu falei que não significa fora dele. E eu digo que ele é uma coisa mais a ser vivida do que traduzida. É uma coisa mais a ser sentida do que traduzida. Porque quando você vê os Kouhais, assim, né? Quando você vê as pessoas de nível mais baixo vendo os de nível mais alto performando ali e agradecendo esse ensinamento, você percebe que o osso ele carrega uma gratidão, uma submissão, uma aceitação e tipo tudo isso. E significa resiliência também e tantas outras coisas. E aí é uma coisa muito mais a ser vivida do que ser sentida. Bom, aí o Fernando ele postou esse link que, cara, eu achei muito bacana, que é um conhecimento que, assim, eu não saberia explicar.
E, e aí você tem o kanji de osu e de shinobu. Shinobu. E esse shinobu é o mesmo do shinobi. Então, o osso ele pode ter vindo de uma adaptação desse antigo Bom Dia, porque o que veio primeiro? Bom Dia ou vamos invadir esses caras tudo? Né? O Bom Dia ele veio primeiro. E aí você teve uma ressignificação que é a coisa mais comum do mundo. O que o japonês mais adora fazer por falta do que fazer é trocadilho. Então, assim, eles pegam uma palavra que tem um determinado som e ficam brincando com esses sons, ressignificando com outras letras, outras palavras que signifiquem diferentes significados de acordo com o contexto. Tem competições disso, de kanji. O kanji é um negócio tão complexo que você pega uma pessoa que morreu e pega o nome dela. Aí você escreve o nome dela de 200 formas diferentes, usando qualidades que a homenageiem com leituras arcaicas de kanjis que já não são mais utilizados, por exemplo. Tem todo um universo que gira em torno disso. Né? Então, o que ele fala que a primeira bom, significa pressionar e suportar. E, né, tem a ver com a característica do shinobu que ok, né? Então, perseverança sob pressão, perseverança no sentido de seguir, chegar lá onde você quer chegar para conseguir aquilo que você quer, uma coisa que tem muito da atividade naval. Mas, novamente, eu quero dizer, o que veio primeiro? Veio essa expressão osso ou veio o bom dia usado na conotação que ele era usado antigamente? Né? Então, dentro do karatê, ele obteve esse significado e dentro do koto, ele significa, dentro do tatame lá, ele significa tudo isso. Né? De muito obrigado e de vou fazer e vou seguir e terei resiliência e terei perseverança e conseguirei chegar lá. O problema é que você não pode pegar uma palavra que funciona dentro da academia de karatê e tentar usá-la com o mesmo significado fora dela. Né? Então, nossa, olha os boletos desse mês, tem coisa pra caramba pra fazer ou então a gente vai ter que trabalhar muito, um osso aí querendo levar toda essa mensagem carregada de todo esse significado talvez ficaria descontextualizado. Em relação à grafia, isso daqui também explica muito bem. Para vocês que têm curiosidade, somente para vocês que têm curiosidade sobre o japonês não tem consoante muda, ou seja, ele não tem uma terminação de T mudo, de S mudo, de nada disso. O japonês ele funciona com sílabas. E os números e a quantidade de consoantes ela é bastante restrita até, né? Bom, então você não tem um S separado, você tem que falar o su, que está aqui, ó. Os. Então a grafia, embora você não pronuncie esse U, ele tem que estar lá. Agora, uma outra coisa muito interessante é que, bom, os teclados eles assumem que você pode colocar 2 S aqui, mas não porque você precise de 2 S para fazer o som do Su, porque caso contrário viraria Ozu. Não, o S ele sempre tem som de S forte. O problema é que quando você coloca esse Tsu pequeno aqui, ó, quando você estende uma sílaba de forma que ela tem um som mais forte, aí você dobra a consoante. Deixa eu ver se eu tenho exemplos aqui. Mas... e eu acho que uma coisa... Será que eu li direito? Deixa eu ver se é isso que ele está querendo dizer. Prolongar o S no final de cada frase demonstra isso e chega a ser comum em vários... Não, o meu ponto é assim, se você para no S mudo e não coloca um pouquinho do U, dependendo do verbo que você usa, dá a impressão que você está sendo não tão formal quanto você poderia ser. Ou seja, onegai shimasu. Esse onegai shimasu, ele carrega aí uma formalidade, uma polidez. Então, com um amigo, eu falaria onegai shimasu, e tá. Talvez ele fosse um pouco mais coloquial do que ele poderia ser se ele tivesse esse U. Então, eu vejo muita gente evitando o U como se ele não existisse e na verdade eu prefiro que você coloque o U e evite o S parando no os. Então, talvez se você fala os seja um pouco mais completo do que simplesmente os. Mas, é claro,
No Rio de Janeiro é biscoito ou bolacha? É claro que é biscoito. Então, como que você tem que pronunciar o seu os? Você tem que pronunciar do jeito que a sua academia pronuncia. Faça, porque isso também, o grupo onde você está, o grupo ao qual você pertence, e a maneira como ele se comunica lá, e o significado que eles dão às palavras dentro do grupo onde você está inserido, é o que importa. Então, não se apegue à literalidade da palavra, apegue-se àquilo que ela significa no ambiente onde você está. Isso é uma coisa bastante importante. Serve não só para o japonês, mas para qualquer idioma. Ok? Curiosidadezinha de hoje, espero que seja útil. Grande abraço.